Fala galera, tudo bem? Aqui é o Dr. Carlos Alexandre Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Vida no Esporte. Sou formado em Direito Desportivo, atleta amador, participo de algumas corridas de rua e eu quero convidar você a assistir esse episódio até o final, porque nós teremos 3 dicas valiosas de como superar os obstáculos dentro do esporte. Com a participação especial do nosso atleta campeão, Ricardo Oliveira. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Que Deus abençoe sua vida. Amém, doutor. Que alegria, prazer, obrigado pelo convite e especialmente por ter sido escolhido como o primeiro. Que responsabilidade você me deu, né? De poder estar abrindo esse podcast que eu tenho certeza que vai ser muito importante para os nossos ouvintes e eu espero poder contribuir aqui com bastante histórias e experiências de vida, principalmente no esporte, que é o tema do podcast, né? Obrigado, feliz demais de estar aqui com você. Eu que agradeço a sua participação. Tenho certeza que o seu relato, o seu testemunho, a sua experiência vai agregar muito na vida das pessoas, principalmente você que está assistindo a gente, que não sabe como vencer, como superar os obstáculos dentro do esporte. Você que é atleta amador de alto rendimento ou um profissional que quer se inserir dentro do esporte, não sabe como, por conta de várias lutas, vários problemas que você tem passado. Este episódio vai falar sobre superação e ativação. E o nosso convidado já passou por várias situações, vários problemas, do quais ele vai compartilhar com você. E fique conosco que vai agregar muito valor à sua vida. E o tema de hoje, Ricardo, é sobre superação e ativação no esporte. Sabemos que você já passou por muitas lutas, muitas dificuldades antes de se tornar um atleta profissional, dentro do, da carreira profissional e posterior a ela. E essa pessoa que está iniciando hoje, vamos falar primeiramente desse atleta que está iniciando, que está numa escolinha de futebol, não sabe como vencer os obstáculos porque vem de uma família muitas das vezes que não tem condições de dar o suporte necessário, não tem apoio muitas das vezes da própria família e pensa em desistir. Como que essa pessoa, como esse atleta, independente da modalidade esportiva, como ele pode vencer, como que ele pode superar esses obstáculos, uma vez que você também já passou por várias situações difíceis e conseguiu vencer todas elas. Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes é você saber o que de fato você deseja fazer, aquilo que você quer. Eu aprendi ao longo da minha vida, desde cedo, que eu precisava saber para onde eu estava indo, o que eu queria. Isso faz parte de um planejamento. Você desenha, você coloca no GPS da sua imaginação e como a gente vai pegar uma estrada, né? Antes de cada viagem que a gente vai fazer, a gente tem que fazer a revisão no carro, tem que ver se os pneus estão tudo ok, a gente tem que ver se está com combustível o carro, a gente conta com as paradas que a gente vai fazer, os percalços a gente supõe que pode acontecer, ou a gente vai pegar muito trânsito, ou o pneu vai furar, enfim, alguma coisa vai acontecer nessa viagem. E a vida ela é uma viagem. Para tudo aquilo que a gente deseja fazer, a gente precisa entender que é como se fosse uma viagem. A gente vai parar para a gente se alimentar, a gente vai parar novamente para abastecer o carro, a gente vai revisar se está tudo ok, para a gente não colocar ninguém em risco. A minha vida sempre foi de muita, mas de muita superação, de muitos obstáculos. E eu falo para as pessoas hoje assim, dando risada, que eu gosto dos obstáculos, eu gosto dos problemas, não os procuro, mas quando eles chegam, eu entendo como oportunidades que vai me levar a descobrir uma solução para resolver essa situação. Para os jovens, para o garoto que inicia no futebol, ele já recebe uma responsabilidade muito grande, porque não é só a vontade dele que está em jogo, é a vontade da família que está em jogo. E além disso, a família deposita nele toda a responsabilidade para que ele seja o salvador da família, aquele que vai realmente trazer uma nova vida, uma nova realidade de vida para aquela casa. E os pais acabam cometendo um grande erro fazendo isso, porque uma criança, não sei com quantos anos quem está nos assistindo tem agora, se ele começou com 7, se ele começou com 8, com 9, com 10, com 11, não importa. É, as fases da vida ela tem que ser vividas. Então eu quando jogava bola,
Eu só chutava a bola no campo de terra, no bairro do Carandiru. A minha família me acompanhava ou deixava eu à vontade. Eu tinha o futebol como diversão. E para mim, eu me desenvolvi, fui me desenvolvendo como ser humano. O futebol ele é um agente de transformação, de inclusão, de educação. E eu sou grato ao futebol por tudo isso. Mas se a gente não souber lidar com esse tipo de situação, a gente não vai conseguir fazer nada na vida. Porque é bonito o futebol quando a gente para na frente da televisão e a gente pega o controle e a gente fala assim: ah, não quero assistir esse jogo, esse daqui tá melhor, aquele aqui tá melhor. E aí, de repente, a gente vê a performance de cada atleta e fala assim: pô, como é que esse cara conseguiu ser um atleta profissional? Como é que esse cara conseguiu chegar onde ele chegou? Todos tiveram que lidar com a solidão, todos tiveram que lidar com os percalços, com os problemas, com as dificuldades, todos tiveram que lidar com a superação talvez da família que não tem condições para mantê-lo, né? Até mesmo dos amigos com palavras depreciativas como você não vai conseguir, você é ruim, ninguém da sua casa deu certo, você também não vai dar certo. Aqui no bairro nunca ninguém venceu, aqui na comunidade nunca ninguém saiu, não vai ser você que vai quebrar O ambiente contrário daquilo que ele realmente exato. deseja. Não é você que vai quebrar isso, então é como se você tivesse fadado a essa miséria também, ou a esse fracasso, sabe assim? Então, para quem está começando, para quem quer jogar futebol, é importante saber qual é a faixa etária, qual é a idade que ele está chutando uma bola, né? Porque para mim, quando eu comecei a chutar uma bola, a minha primeira bola era uma bolinha de meia. E eu estava super feliz em chutar uma bolinha de meia. E eu me divertia com essa bolinha de meia. Eu era feliz chutando a bolinha de meia, né? E tudo que eu tinha era bolinha de meia. E o sorriso da minha mãe, o aplauso da minha mãe, o aplauso dos meus pais, dos meus irmãos. E isso me fazia feliz. E depois, mais para frente, aí entendendo que eu poderia seguir carreira como atleta profissional, aí eu entendi qual era o peso de fato para conseguir realizar esse sonho. Aí você começa a ver que é muito mais difícil do que você imaginava. Só que tem algo que é muito importante. Se você não é apaixonado por aquilo que você faz e não sabe para onde você está indo, nenhum vento pode ser favorável para quem não sabe conduzir o barco. Então, acho que é importante para quem está nos assistindo entender que se você gosta de jogar bola, se você quer ser um jogador profissional, você vai ter que ser obstinado, o sonho tem que ser seu, ele tem que ser real, tem que ser palpável, não pode ser o sonho do seu pai, nem o sonho da sua mãe, porque no dia em que você for colocado à prova, nem o seu pai, nem a sua mãe vai estar ali dentro do campo para poder te ajudar. É você, com o dom e com o talento que Deus te entregou. Então, eu acho que esse é o meu conselho para quem está começando, para quem enfrenta problemas. O problema é uma oportunidade para você descobrir que você pode ir além, que você tem capacidade para resolvê-los. Basta você realmente encará-los como uma oportunidade. E assim, a vida vai apresentando depois vários tipos de situações que a gente precisa resolver. E o futebol, ele dá para o jovem, ele dá para a criança essa responsabilidade muito cedo. Eu acho que é como se ele despertasse essa capacidade de superação, de enfrentar os problemas de uma maneira muito precoce. Porque a gente vê a criançada que tá jogando futebol, ele tem a pressão da família e ele tem a pressão da torcida. Pode ser a torcida que está a favor ou pode ser a torcida que está contra ele. E se ele errar num jogo, ele vai ser cobrado por isso. E se ele perder num jogo, ele vai ter sensações de tristeza, ele vai chorar. Eu posso falar para você como experiência de pai. O meu menino de 8 anos, o Guilherme, ele disputa alguns campeonatos aqui e ele joga por diversão, porque é o que eu falo para ele. Vamos se divertir, vamos jogar bola, vamos lá. Eu vou te acompanhar e você vai se divertir. É só isso que você tem que fazer, se divertir. E eu não coloco nenhum tipo de responsabilidade ou pressão nele. Só que é normal que com uma criancinha de 8 anos, quando perde um campeonato, quando perde um jogo, ele tem as emoções. E eu acredito que as emoções foram dadas para serem sentidas. Não faz sentido Deus dar para nós emoções, E não algo, sentir. e a gente não sentir.
E ele chorou bastante quando perdeu um jogo, quando perdeu outro, quando foi campeão, ele chorou emocionado, mas feliz, era um choro diferente, de alegria. E a gente está ali exatamente para poder ajudar e conduzir ele, para ele entender que isso faz parte, né? E uma das coisas que ele me deixa assim, me deixou muito, muito feliz e orgulhoso é saber que quando ele viu um amiguinho chorando porque tinha perdido, ele foi lá consolar, tipo, dar um abraço e falar: vai passar, tá tudo bem, hoje você perdeu e amanhã você vai ganhar. Então eu acho que isso é muito bom. O futebol ele traz isso de uma maneira muito precoce, e aí, sem sombra de dúvidas, a participação do pai, dos pais, a presença dos pais nesse processo, ela é fundamental. É porque a superação dentro do esporte é essencial para a vida desse atleta que está iniciando, ou até mesmo esse atleta que já alcançou o profissionalismo. Porque quem é profissional, muitas das vezes, tem a pressão da torcida, tem a pressão do clube, tem a pressão até da própria família, e por não saber como superar esses obstáculos, desencadeia ali uma depressão. E muitos atletas hoje, infelizmente, estão entrando nessa fase de depressão. O que a gente pode falar para esses atletas que já estão no nível profissional, mas mesmo assim a responsabilidade é totalmente diferente daquele que está iniciando e não consegue superar essa barreira de uma saúde emocional muitas das vezes defasada, de uma saúde mental muitas das vezes debilitada, e ele não consegue superar. Porque você, graças a Deus, conseguiu superar a perda do pai, A depressão. a depressão, conseguiu superar a saída do Carandiru, conseguiu superar problemas familiares, e a sua saúde mental e emocional tinha que estar ali forte. E hoje muitos atletas não têm essa força, não têm essa estrutura e não conseguem superar isso daí. Qual conselho, qual orientação que você pode dar para esse atleta que está nos assistindo agora? Isso é algo muito, muito presente no meio do esporte, no meio do futebol, né? Do futebol, do esporte em geral. É, todos nós temos que lidar com as nossas crises internas, com os nossos fracassos internos. Todos nós. Eu, não diferente de muitos atletas, eu tive que lidar com isso. Primeiro, porque eu era um cara muito introvertido, era muito fechado, era tímido ao extremo. Eu fugia de pessoas, de ambientes sociais, eu não queria estar próximo. Por quê? Porque eu vou falar de mim, eu fui moldado em um ambiente de muita crueldade, de extrema pobreza. Eu fui moldado, eu cresci dentro de um ambiente onde eu perdi muitos amigos na minha infância, onde eu perdi o meu pai com 8 anos de idade, onde eu vi o meu irmão com um potencial gigantesco de se tornar um atleta profissional, e eu vou te falar, sendo bem sincero, com potencial para jogar em time grande, desistindo da carreira por causa de uma emoção muito forte, que foi a perda do nosso pai. Ele desistiu da carreira e então ele se perdeu na vida. Ele se perdeu na vida. Parou de jogar bola. Enquanto meu pai era vivo, era o meu pai que levava ele para os clubes, era o meu pai que levava ele para treinar. Ele desistiu do futebol por causa dessa emoção. Então ele se sentiu sozinho, ele se sentiu mal, não quis continuar e aí se perdeu na vida. Se a gente não souber lidar com esses momentos de crises internas, a gente vai ter muitos problemas na vida. Porque quem acha que a vida é um mar de rosas está muito enganado. Eu me lembro agora, ao falar disso, do filme do Rocky Balboa, em que tem um momento em que ele fala com o filho dele que a vida vai bater forte, mas muito forte, sem dó. E é assim mesmo. Vai ser muito pesado. Então, tem muitos atletas que conquistaram e realizaram seus sonhos de criança de se tornarem um jogador profissional, que hoje perderam essa paixão, essa vontade de jogar bola. Eu sou de uma geração em que nós tivemos pouco acesso e a internet também não era tão forte como é hoje. Então, para a gente ter informação tanto do que nós fizemos no domingo ou na quarta-feira, nós precisávamos parar na frente da televisão e assistir os canais de esportes para a gente entender o que estavam falando de nós.
Ou então a gente ia numa banca de jornal e comprava o jornal impresso, né? E a gente lia o que as pessoas estavam falando de nós. Se a gente quisesse saber a nossa nota do jogo, a gente Tinha que comprar comprava o o jornal, né? Hoje não, hoje chega tudo na nossa mão. E chega de uma maneira muito avassaladora. É uma enxurrada de mensagens que chega. E muitos atletas, ou talvez o ser humano, ele não está preparado, ele não foi configurado para isso. Não é verdade? Sim, sim. A gente não foi configurado, a gente foi configurado para viver no meio de pessoas, num ambiente social. E muitos desses atletas vivem a sua vida solitária. Muitos desses atletas não têm vida social no dia de hoje por causa disso. Se tem uma coisa que eu sempre prezei, mas não foi sempre, na verdade, eu comecei a valorizar depois dos meus 26 anos, por aí. Eu acho que antes disso, eu ainda pensava como muitos atletas pensam hoje. Se ganhar, eu posso sair. Se perder, Tem que ficar em casa. eu tenho que ficar em casa. Mesmo que isso venha acarretar na punição de um cinema com o filho, de um jantar com a esposa, ou de uma reunião familiar, ou de um programa familiar que nós havíamos combinado. Um momento de lazer que tinha que E deixar de de repente lado. a gente mudou porque deu errado o jogo. Eu poderia até ter feito o gol, mas o time perdeu. E se perdeu, a gente não pode sair. E isso acontece muito. Até hoje. Até hoje, e com mais frequência. Porque os atletas, eles não podem sair se perde. Se ele não está bem, ele não sai. E aí ele vive uma vida muito solitária. E aí ele não consegue realmente lidar com esses sentimentos de solidão. Ele não consegue lidar com esse tipo de situação que chegou para ele e agora ele fala: como é que eu vou resolver esse tipo de situação? Se eu vou para a rua, me xingam. Se eu posto uma coisa, me criticam, né? Se eu vou em qualquer ambiente social, as pessoas vão me ofender. Você Então, julgado. vou ser julgado. Então, a partir daí, eu comecei a entender que a minha vida não era só futebol. Eu tinha uma vida social, eu tinha uma vida familiar, eu tinha as minhas responsabilidades com a minha casa. Então, além de ser uma figura pública, né, de realmente encantar ou não encantar as pessoas, eu precisava encantar a minha família, eu precisava ser presente, eu precisava sair com a minha esposa, eu precisava sair com os meus filhos. E isso, para mim, foi muito importante. Mas hoje, eu acho que nós passamos muito da informação para o lado muito pessoal. Aí eu falo para quem faz esporte, para quem comenta esporte. Né? Eu acho que a gente deixou de informar aquilo que o atleta faz dentro do campo, como foi a performance dele no domingo, ou na quarta, ou no sábado, ou na segunda, não importa o dia. E aí a gente vai muito para o lado pessoal. A gente ataca a pessoa no lado muito pessoal. E ninguém, mais uma vez, ninguém foi configurado para receber uma enxurrada de críticas dessa forma. Ninguém. As pessoas têm dificuldade de lidar com as críticas de uma maneira muito, mas muito avassaladora, em uma proporção muito gigantesca, como a internet faz hoje com tantas pessoas. A gente está falando do esporte, mas eu estou falando na vida. Todos que querem fazer uso da sua popularidade vai ter que aprender a lidar com as consequências que isso traz. Então, para quem chegou e de repente não sabe lidar um pouco com essas emoções, é importante talvez procurar um profissional da psicologia. Um psicólogo. Sabe por quê, doutor? A minha geração era o seguinte: você não pode se mostrar fraco. E na minha geração, levantar a mão e falar assim, emocionalmente eu não estou bem, eu preciso de ajuda, era uma demonstração de fraqueza. É por isso que na minha época você não via atletas levantando as mãos para pedir ajuda. Hoje não. Hoje entenderam que é fundamental a parte psicológica e mental na vida do atleta. O atleta trabalha físico, tático e técnico todos os dias. Mentalmente, ele não trabalha todos os dias. E na minha geração, quando começaram a mudar e inserir psicólogos no esporte,
o atleta olhava de forma desconfiada para isso, falava assim, eu não vou entrar numa sala de jeito nenhum com essa pessoa, ou seja, uma mulher ou um homem, para me abrir para ela. Por quê? Porque entendia-se, ele acreditava que o que ele falava para ela ou para ele, ela ia levar para o treinador. E isso iria acarretar, de repente, ou ele ia ser barrado no time, né? Geralmente era isso, por isso que as pessoas não queriam passar. Ou ele falava assim, que nada, por que eu vou falar para ele, por que eu vou falar para ela o que está acontecendo comigo, o que ele pode me ajudar nisso, o que ela pode me ajudar nisso. Então ele se fechava para isso. Seria um medo ou um preconceito? Eu acho que é um preconceito, né? Acompanhado de medo, né? O medo de repente falar coisas para esse profissional e esse profissional levar, reportar até o técnico, até o treinador, e o técnico falar assim, não vou você não vai jogar, não vou levar, você não está bem. Então a gente se calava, a gente ficava quieto. Então a gente queria ser forte. Então a gente não demonstrava essa fraqueza. Essa é a minha geração. A geração de hoje, ela não está demonstrando nenhum tipo de fraqueza, pelo contrário, está se demonstrando muito forte e corajosa em levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. E hoje os clubes, e eu preciso reconhecer isso, os clubes têm colocado à disposição de cada atleta, não só no profissional, em todas as categorias, desde a base, e mais, trazendo a família para participar disso, porque a família é parte fundamental e essencial nisso. Para mim, a família é a maior classe associadora, educadora da sociedade, é a família. Então a família precisa participar. Hoje eu tenho um projeto social, então a gente tem pilares importantíssimos. Eu, como projeto social, eu sou o CEO, eu sou o idealizador. Os profissionais, os meus voluntários, que eu tenho os professores, as crianças e a família. Então, todos, como um time muito homogêneo, precisa participar, até bem interligado. Todos participam. A gente manda informações para os pais, a gente quer tratar uma carência ou um problema que aquela criança dentro do projeto está trazendo para nós, entendendo o que está acontecendo na casa dele. Porque os problemas se originam na nossa casa. No esporte, se origina fora do clube. E onde acontece? Acontece em casa, é um problema com o pai, é um problema com a mãe, é um problema com o irmão. Tem várias situações. E esse atleta chega num clube com essa avalanche de problemas. Sabe o que ele faz? Descarrega no clube. Ele é problemático no clube. Ou ele é introvertido, ele não consegue interagir. Aí não consegue performar. Aí ele não consegue performar. Por quê? Porque a nossa mente, ela conta histórias para o nosso cérebro. E as histórias que a nossa mente conta para o nosso cérebro, ele capta que aquilo é algo que ele precisa evidenciar. E como isso é evidenciado? Talvez não sejam as palavras mais corretas. O nosso corpo. A gente começa a ter as sensações no corpo. Então, se mentalmente eu não estou bem, o meu corpo não vai estar bem. Se mentalmente eu estou bem, o meu corpo vai estar bem. Depende da história que eu conto para o meu cérebro. Porque isso gera uma sensação química que faz eu ter sensações no meu corpo. E a partir disso, eu sinto muito cansaço. Eu tenho ânsia de vômito. Cara, eu tô te falando coisas assim que eu tô lembrando aqui, incrível que eu já vivi na minha carreira, com amigos que durante a semana no treino, voaram no treino. Cara, vai ser o seu jogo. Chegava no jogo, retraído. O cara travava. No jogo, eu tô falando já na concentração. No dia do jogo, ele não conseguia comer direito. Ele comia forçado porque precisava. Quando chegava no vestiário, ele estava tendo ânsia. Ele estava suando. Quando chegava no aquecimento, ele estava... E sentia câimbras, e sentia tenso. Sabe isso? Processo químico. Então, ele jogava uma pressão tão forte em cima dele, ou ele recebia de alguém, das pessoas... E o corpo reagia. E o corpo reagia dessa maneira. Então, é importante você ter alguém que conheça sobre a psicologia, alguém que possa te orientar, principalmente nessa área mentalmente, para que você possa trabalhar esse lado seu também, para você não se cobrar demasiado, para você não jogar uma pressão excessiva do que você já tem, da responsabilidade que você tem, acreditar 100% em você, trabalhar para isso, porque o mundo do futebol ele é uma
uma roda gigante constantemente. Ele gira e aqui o insucesso que aconteceu aqui, ele vai dar um giro total. Você vai atingir o pico, vai atingir o sucesso. E é normal que em algum momento da vida você volta novamente a cair e você vai enfrentando esses insucessos e sucesso na sua carreira. Mas é importante você estar rodeado de pessoas que vão contribuir para a sua saúde mental, para que você possa realmente estar liberado, estar fortalecido mentalmente, para que você possa ir para o campo e entregar aquilo que se espera de você. Não se preocupando demasiadamente com o que as pessoas pensam acerca de você. Eu digo assim, a pessoa que pensa em agradar todo mundo já fracassou. Que ela está desagradando primeiramente ela também. E dentro desse viés de buscar um profissional, na sua leitura, você acha importante também, independente do credo religioso, ela buscar também um amparo espiritual? Porque sabendo que é corpo, alma e espírito, se ela está bem na sua saúde, se ela está bem mentalmente, é necessário ela estar bem espiritualmente dentro dessa visão? O que você pode orientar esse atleta, essa pessoa que está assistindo esse episódio? Bom, a gente está falando para atletas, mas eu tenho certeza que o público ele é amplo, né? Tem muitas pessoas agora assistindo a gente. Eu acredito piamente que é impossível a gente não se conectar com o espiritual. É impossível alguém entender facilmente e responder essas 3 perguntas, se ela não conseguir se conectar com o espiritual. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu irei. Se uma pessoa não conseguir responder essas 3 perguntas, ela jamais vai conseguir entender o seu propósito e missão de vida na Terra. No meio do esporte, é essencial. Para a vida, é essencial. Por quê? Porque muitos de nós potencializamos somente o lado material. Na vida, no esporte, em qualquer área, a gente tem um modelo de sucesso, que é a pessoa rica, que é a pessoa bem-sucedida, ou é a pessoa com um corpo esteticamente perfeito, alguém que realmente rompeu a barreira da escassez e conseguiu atingir um nível muito alto na vida. Então, nós crescemos com esse modelo de pessoa de sucesso, pessoa rica, com dinheiro, fama, carro bonito, enfim, tudo aquilo que os olhos desejam ter, tem. Essa é a pessoa bem-sucedida. Entretanto, nós precisamos entender que nós também temos um lado que ele é imaterial. Nós também temos uma alma, nós temos um espírito. E se a pessoa não entender isso, ela pode ser a pessoa mais rica do planeta Terra. Ao mesmo tempo, ela não vai entender nada, o porquê que ela está vivendo aqui nessa Terra. Ela pode, tudo que os olhos dela desejar, ela pode ter, mas se ela não entender que ela foi colocada aqui, e isso é muito forte, porque nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Partindo desse princípio, nós entendemos que Deus nos plantou aqui neste mundo. Nós viemos de Deus para cá. Você entende? Não, nós não saímos daqui para ir para Deus. Foi o contrário, nós viemos de Deus para cá. Foi Deus quem nos colocou aqui, ok? E nós estamos tendo uma experiência humana. Há de se pensar e levantar isso até muito mais forte para a área da psicologia, que alguém que tem a habilidade e a graça e o talento e o dom de encantar pessoas contando piada ou divertindo outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela pode estar tendo pensamentos suicidas, como já aconteceu com atores renomados que tinham o dom e a arte de encantar, de fazer as pessoas sorrirem e tiraram a própria vida, porque eles estavam com problemas e não conseguiram lidar com isso. Talvez isso explica muito, porque nós potencializamos muito o nosso corpo, o nosso lado material e negligenciamos
o lado espiritual. O lado espiritual, para mim, é essencial, não só no esporte, mas na vida. Desde que eu me entreguei para Cristo em meados de 2000, eu aprendi a fortalecer isso todos os dias. É impossível viver uma desconexão com o céu. E só existe um momento em que a terra invade o céu, indo contra aquilo que eu acabei de falar, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Mas só tem um momento em que a terra invade o céu. É o momento em que a gente consegue se conectar com Deus. Como a gente se conecta? Através da oração, através da leitura da Bíblia, que nos leva para dentro daquela história e nos leva para perto de Deus. Quando a gente ora, quando a gente busca essa presença que não encontramos aqui nesse mundo material, a gente começa a entender muito sobre a nossa missão de vida na Terra. Então no meio do esporte, para mim, sempre foi essencial me conectar com o meu Criador. Assim de simples, como uma criancinha recém-nascida precisa do leite materno para se conectar com a mãe, para ser alimentada pela mãe. Na verdade, já existe essa conexão desde a gestação, da concepção. Mas quando ela nasce, ela precisa disso. E aí ela recebe esse alimento e ela vai buscar esse alimento na mãe. Então, é importante nós entendermos, os atletas entenderem, as pessoas entenderem que não há vida. A vida não faz sentido se a gente não conseguir responder de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu irei. Eu entendi que Deus me deu esse dom, que Deus me deu esse talento para encantar com os pés. Mas eu entendi que, acima de tudo, Deus me entregou a responsabilidade de fazer e de levar as pessoas a se conectarem com Deus. Eu resumo assim, ó. Você imagina que esse copo de água, ele é uma vela, ok? Aqui é o corpo da vela. Está preso aqui, ó, na terra. O corpo da vela está preso nisso. A gente acendeu o pavio e a chama parece que está querendo se desprender desse pavio. Ok? Esse corpo, ele prende a chama, que é a alma, e ela não sai. Ok? Assim somos nós. O nosso corpo, ele quer tudo que é desse mundo, tudo que é material, fazendo com que nós negligenciamos a nossa alma, o nosso espírito, que não se alimenta do que é material. Ele só se alimenta do que é espiritual. Davi disse isso, conversando com a sua própria alma. Ele fala, por que você está abatido, a minha alma? Entende? E aí a gente vai entender o propósito e missão e desígnio pelo qual Deus nos plantou aqui nessa terra. Então, para mim é essencial, eu não consigo me desconectar disso, porque eu entendi o porquê que eu estou vivendo essa experiência humana. E essa experiência humana tem um prazo de validade. Você sofreu muita resistência por defender e abraçar essa fé dentro do futebol? Teve que superar alguns obstáculos, preconceito e se tornar uma pessoa ativa? Aí eu já entro dentro do ponto de ativação, porque muitos atletas eles trabalham com motivação, mas só que eu entendo que a motivação é um motivo do qual leva você a agir. Ter uma ação. Que até uma ação. Exato. Motivação é o motivo pelo qual você age. Tem uma ação, exato. Mas só que se a pessoa acordar desmotivada, ela não vai agir, então eu entendo que ativação aí é totalmente diferente de motivação. Porque a motivação é o que vem de fora. A ativação que tá dentro. É o que está dentro de você. Uma vez que você conseguiu ativar dentro de você, você não vive de motivação. Você vive de ativação. Você vive de ativação. Mas você fez a pergunta, eu te cortei e me perdi no raciocínio. Que se você sofreu muita resistência. Se eu sofri muita resistência. Por defender essa fé e você teve que superar e ser uma pessoa ativa. Sofri muitas. E eu acho que em poucos lugares eu falei sobre esse lado meu, né? As pessoas passaram a me conhecer como pastor em 2015.
E muitas pessoas achavam que era só uma forma carinhosa que o torcedor tinha para me chamar de pastor, talvez por ser um líder nato e poder conduzir as pessoas e orientar muitos jovens, e, enfim. Cheguei no Santos com a responsabilidade de me somar a outros líderes que eu tinha lá, que eu faço questão de falar o nome desses caras, David Braz, o Renato, o Elano, o Robinho, o Vitor Ferraz, o Vladimir Goleiro, que tinha muitos anos de casa. Cara, eu provavelmente vou estar... Lucas Lima estava o Lucas Lima estava no Santos. Mas eu tinha a responsabilidade de ser um dos líderes desse elenco, desse grupo, né? De poder conduzir os mais jovens, de orientar e tal. E isso, para mim, sempre foi depois que eu me desenvolvi no esporte, para mim sempre foi muito prazeroso fazer, né? Porque eu conseguia ativar isso dentro de mim e eu conseguia colocar isso para fora, sempre através da liderança pelo exemplo. Eu acho que esse método de liderança ele é muito positivo. Liderar pelo exemplo, e se necessário você falar alguma coisa. Existe uma frase muito forte que diz que as palavras convencem. Mas o exemplo arrasta. Né? Mas o exemplo ele arrasta. E eu acredito muito nisso. Mas é fato que depois da minha chegada no Santos e efetivamente a minha entrega, os gols, e eu me colocando mais em evidência e tendo destaque, a minha vida sempre foi aquela. E as pessoas começaram a se interessar mais por esse lado. O que você faz, né, quando você não está aqui? O que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo outro. Tá? Vou para a igreja, atendo agendas, vou pregar, vou falar de Jesus para as pessoas, eu gosto disso e tal. Legal. E os meus gols eu comemorei sempre assim, apontando o dedo para o alto e essas coisas todas, agradecendo a Deus. E eu lembro que no início foi muito difícil. Em meados de 2000, era muito difícil você se posicionar assim como servo de Deus. Como servo de Deus, como um cristão temente, né? Que entendeu que o talento que tinha era para ser colocado à disposição de Deus, porque foi Ele quem deu. Os meus dons e talentos são para te servir, assim diz o texto. E eu entendi desde o início que não foi pela força do meu braço, não foi pela minha capacidade de poder resolver as dificuldades do ambiente de campo, mas sim foi um talento, foi um dom que Deus me deu. E que, através desse dom, eu tinha a responsabilidade e o compromisso de poder levar a palavra de Deus às pessoas, através do esporte. Então, em meados de 2000, eu sofri muita resistência. Eu fui impedido de fazer as reuniões nos clubes por onde eu passei. Em alguns clubes, de fato, as pessoas não gostavam que a gente se reunia por 1 hora dentro da concentração no hotel. A gente escolhia o quarto de alguém, às vezes era no meu quarto, às vezes era no quarto de outro amigo, de outro jogador. E a gente era sempre assim, a gente tinha um grupo de atletas, a gente mandava lá, falava assim, pessoal, vai ter a reunião, sei lá, 9 horas ou 9h30. Poxa, quem quiser vai ser muito bem-vindo, a gente vai ter um tempo aqui, a gente vai ler uma palavra, a gente vai ouvir um louvor e depois segue a programação, porque 10h30 tem a ceia antes de dormir, então tá todo mundo ali. Para não ficar com o tempo ocioso na concentração, né? E eu sempre fiz isso. E aí eu fui chamado assim para olha, eu não quero que você continue com isso aqui, não combina, a gente não gosta disso aqui, e o que você faz vai contra as normas internas e eu também não quero. Eu falei, ok, tudo bem, e parei, infelizmente tive que comunicar a galera, falando, não vai dar para por isso, mas como a palavra de Deus ela não está presa, nós não estamos presos a isso, cada um no seu quarto faz a sua oração, continua lendo a Bíblia e a gente vai ter o nosso tempo nos treinos, a gente vai ter o nosso tempo fora do clube, então tá tudo bem, vamos orar. Quem sabe Deus cria situações para a gente voltar com isso, com as nossas reuniões nas concentrações, porque eu acho isso fundamental, cara. Sabe
quantos de problemas esses jovens que hoje estão liderando os cultos, as reuniões dentro dos clubes, estão resolvendo para o presidente do clube, sabe, assim, para o diretor do clube, que de repente tem um cara muito problemático, difícil de lidar, e aí nesses ambientes de culto, de reunião dentro do clube, esse cara vem, começa a participar, e ele começa a se sentir parte, ele começa a se abrir, ele começa a mudar, e ele começa a se conectar com Deus. Então, É um trabalho de prevenção. de prevenção, que vai, na verdade, está sendo muito importante, está sendo um aliado do clube dentro desse processo de recuperar esse atleta talentoso, que o clube conta com ele, sabe disso? Mas nesse momento de ser impedido, eu também entendi que era uma autoridade, eu precisava estar submisso a ela. Se essa autoridade veio e pediu para parar, eu parei, de imediato eu parei, não teve mais reuniões. Então, para mim tudo bem, se a pessoa não gosta, tudo bem. Eu sei que Deus criou alguma situação depois para a gente voltar a se reunir. E nunca era uma imposição, era um convite. Aliás, o evangelho não é uma É imposição, um convite, né? é um convite. As pessoas achavam que a gente impunha alguma coisa, estava impondo alguma coisa. Na verdade, não, a gente estava fazendo um convite para as pessoas se conectarem com o seu Criador, para as pessoas entenderem qual era o propósito e missão delas, para as pessoas chegarem naquele ambiente e ficarem à vontade para se abrir, para conversar, para a gente poder se ajudar através de uma palavra, de uma oração. Então, eu tive que resistir muito isso e sofri bastante resistência, muita perseguição. Mas quando era convidado a me retirar e a parar, eu parava. Mas quando eu tinha a liberdade de fazer, eu também fazia, dentro de muito respeito. Sempre respeitei a todos. Nunca ninguém participou de uma reunião sob a minha liderança contra a sua própria vontade. E quando as pessoas falavam, eu não vou, tá tudo bem. A nossa relação era a mesma, de amizade, de companheiros de clube, sabe disso? Não tinha uma rejeição, não era que ficavam, não tinha isso. A gente dentro do ambiente de treino era muito bacana, todo mundo se tratava super bem. E dentro disso daí, falando ainda de ativação e motivação, nós falamos de superação e falamos agora sobre espiritual e passamos agora sobre ativação. E bem rapidamente nós falamos sobre diferença de motivação e ativação. Você teve um motivo para parar de falar, de fazer células, né, dentro do clube. Exato. Uhum. Mas só que isso daí levou também a ser uma pessoa ativa, porque o motivo já não tinha mais, mas levou você a ser uma pessoa mais ativa. Essa ativação dentro do âmbito profissional, porque sabemos que tem atleta que acorda e não está com vontade de treinar, tem atletas que nós já falamos que a pressão é tanta que o corpo acaba desencadeando isso no corpo. Então ele tem que ser ativo, porque a ativação também vai desencadear ali uma disciplina, alta performance. O que a ativação te ajudou dentro do profissionalismo, dentro do campo de bola mesmo, dentro do futebol? A ativação. Eu entendo que a disciplina ela é essencial para o desenvolvimento em todos os aspectos, crescimento em todos os aspectos. Nem todos os dias eu estou motivado, mas eu preciso me manter disciplinado. Nem todos os dias eu tenho vontade de ir para a academia, mas por ser uma pessoa disciplinada, eu vou para a academia todos os dias. O meu período, o período que eu gosto de fazer os meus treinos é pela manhã. Eu rendo super bem. Mas por algum motivo ou outro, por compromissos que eu tenho, eu não posso de manhã. Não dou conta. Mas à noite eu apareço lá. Apareço lá. Isso é disciplina. Muitas pessoas, elas vivem de motivação. E quando elas acordam e não estão motivadas, elas deixam de fazer o que elas precisam fazer. E se elas deixam de fazer o que elas precisam fazer, elas não vão obter resultados extraordinários. É o que eu acredito. Eu sempre gostei de muita leitura. Muita leitura. Depois
que eu me tornei um atleta profissional, eu passei a levar sempre uma mala extra nas minhas viagens. Era a mala dos livros. Então, em todas as concentrações, no meu tempo livre, eu lia. Nas viagens que a gente fazia, nos deslocamentos aéreo ou terrestre, eu lia. Pegava livros e ia ler, ia ler, ia ler, ia ler, ia aprendendo. E eu fui melhorando muito o meu vocabulário. Eu fui melhorando muito a, a forma de me comunicar. Então eu fui me engrandecendo como ser humano, como pessoa. E fiquei conhecido no meio do futebol também, do esporte, por ser uma pessoa que sabe se comunicar bem. E eu acho que isso é uma arte. Então, eu sempre vou falar para as pessoas que nem sempre eu queria ler. Eu tinha vontade de ler, mas por ser uma pessoa disciplinada, Lia. eu sempre pegava o livro para ler. Às vezes com sono, às vezes um pouquinho cansado, lia um pouquinho, lia uma página, fechava, e aí depois voltava quando tivesse descansado e ia aprendendo. E isso foi me engrandecendo como ser humano. Então, para todos que querem vencer na vida, tem que ter disciplina, mesmo não estando motivado. Porque a motivação ela vem de fora, disciplina nós falamos, ativação ela vem de dentro. E é exatamente isso que vai fazer a gente ser diferente. É exatamente isso que vai fazer a gente chegar em lugares que muitas pessoas não chegaram. Porque mais são os que fracassam, os que desistem do que os que fracassam. Então, as pessoas desistem. E por desistir, elas não conseguem chegar nos seus objetivos. Então, eu sempre fui um cara que entendi perfeitamente isso, ativei isso dentro de mim e fui muito obstinado. Coloquei no GPS da minha imaginação e não deixei ninguém trazer problemas para mim. Eu sempre sabia para onde eu estava indo e o que eu queria. E a cada treino para mim era um jogo. A cada trabalho físico para mim era uma forma de entender que eu estava fazendo uma manutenção na minha máquina, no meu corpo, e quando eu precisasse do resultado dele dentro do campo, na hora do jogo, ele ia me dar o resultado que eu precisava. E assim foi a minha vida toda. A minha vida como atleta foi isso. Eu sempre fui um cara de primeira linha, lá em cima, mental, físico, técnico, tático. Eu sempre, nesses pontos, nesses quesitos, eu sempre me destaquei bastante. Mas eu sofri com depressão. Teve um momento da minha vida em que eu tive depressão, não foi das mais agressivas, mas teve um momento em que eu precisei, de fato, de alguém para me ajudar nesse processo, porque estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal, que foi com o sequestro da minha irmã em 2006, após a minha chegada no Milan. Isso acabou comigo. E me faz lembrar do que aconteceu com o Romário em 93 ou 94, quando sequestraram o pai dele. E ele estava no Barcelona. E o Romário, que dispensa qualquer tipo de comentário, eu sou fãzaço e admirador desse cara de carteirinha, como eu aprendi com ele, tive algumas experiências incríveis dentro do campo. Com o Romário, nunca jogamos juntos, mas ele em algum momento me deu um conselho muito importante que mudou totalmente assim a minha forma de olhar para ele, né? Ele estava sofrendo com o sequestro do pai, ele não conseguia fazer gol no Barcelona, o desempenho dele caiu. E essa parte que as pessoas negligenciam. E ele não conseguia jogar. Ele foi para um jogo do Barcelona, eu não lembro contra quem foi, eu acho que foi contra o Real Madrid agora, se a minha memória não está me traindo. Eles ganharam de 1-0, o Romário não fez gol, eles ganharam. Mas o Romário estava triste. É assim eu jogava, triste. Quando jogava, porque o Carlo Ancelotti, que era o treinador do Milan na época, falou assim, Ricky, ele me chamava de Ricky, né? Falou assim, aqui agora você não tem responsabilidade nenhuma, nós não vamos exigir nada, não vamos cobrar nada de você. A gente só quer que você fique bem, que a sua irmã também volte para casa de vocês com saúde. Se você quiser treinar, você treina. Se você quiser jogar, você joga. Se você quiser ir para concentração, você vem. Só fala para mim que eu tô com você. Então, isso é essencial, isso é fundamental. Eu ia para o treino, eu treinava, né? Mas eu estava triste. Ele me convocava para os jogos, eu ia,
Eu entrava alguns minutos, mas eu estava Triste. triste. O meu desempenho caiu muito, mas eu estava me mantendo em movimento. Eu estava trabalhando a minha mente. Eu não me fechei sozinho, eu não cavei um buraco e entrei dentro. Isso para mim foi essencial. Eu me conectei mais ainda com Deus, muito mais. E eu fui me desenvolvendo nessa parte, eu cresci. Então eu digo para as pessoas que isso é essencial. As pessoas precisam entenderem quem elas são, e elas são a maior criação de Deus. Eu li um livro, Elas são e esse imagem e livro semelhança. é, e esse livro ele abriu muito a minha mente, né? Porque faz a gente entender que nós somos a, a maior criatura de Deus. Você pode imaginar isso, que tudo que Deus criou, ele verbalizou e as coisas foram acontecendo, certo? Certo. Mas tem um momento da história da criação em que Deus para. E o único momento que Deus para na criação é para colocar a mão no homem, no ser humano, para fazer e formar ele. E o único momento que Deus dedicou esse tempo foi aí. A Bíblia não nos relata se foram segundos, se foram minutos, ou se foram horas, semanas, meses ou anos. Não importa. O que importa é que Deus dedicou o tempo dele Para criar o ser humano. para criar o ser humano. E se todas as coisas que Deus criou, Deus deu o governo da terra para o homem e a responsabilidade de administrar essa terra, a pergunta que eu faço é: e o homem, Deus criou para quem? Para ele. Quando eu entendi isso, Carlos, tudo, tudo passou a ser muito mais fácil de entender qual era o meu propósito de vida aqui. Viver para Deus. Gastar minha vida para Ele. Independentemente de ser o cara famoso, de ser o cara que arrancava aplausos nos estádios, o cara que fazia o gol, o cara que em alguns momentos garantia a vitória, em alguns momentos recebia a glória da vitória, que isso acontece com o cara que faz gol. Mas eu entendi que a minha missão, a minha vida era gastada, tinha que ser gastada, devolvida para Deus, porque foi Deus quem me deu o privilégio de respirar o fôlego de vida. E Ele dedicou tempo em mim. E agora eu dedico tempo para Ele. E quando o atleta entende que ele tem um propósito de vida, ou o atleta, ou o familiar desse atleta, ou a pessoa que está nos assistindo agora, descobre qual é o propósito dela aqui na Terra, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro e tudo fica mais nítido. E muitos atletas, chegando agora na parte final do nosso primeiro episódio aqui do podcast, muitos atletas estão inseridos em qualquer modalidade esportiva, mas ainda não descobriram o propósito dele. E infelizmente estão perdendo a vida dentro do esporte. Dentro do esporte. E há vida no esporte. Mas infelizmente esse atleta está perdendo a vida dentro do esporte. Para encerrar, qual é o conselho, chave de ouro, qual é o conselho que você dá para esse atleta que ele já está inserido no esporte, mas está perdendo a vida dele? Embora já foi falado de superação, de propósito, de espiritualidade, de ativação, se ele absorveu todo o conteúdo que está sendo passado aqui, tenho certeza que a vida dele já começa Ele a vai progredir, dar certo. vai dar certo. Ele vai dar certo. Não ele tem vai como, se encontrar. Né? Ele vai se encontrar. Ele vai. Principalmente ele respondendo essas três perguntas. De onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu irei. Ele está só passando pelo esporte. Ele está só passando pela modalidade que ele joga. Eu não sei qual é a sua modalidade, mas você só está passando por aí. Né? E esse programa que fala sobre a vida no esporte, é importante a gente ressaltar que o esporte ele é um agente de transformação, de inclusão, de ativação, de educação, de formação, de informação. E se a gente passar pelo esporte só por passar, a gente desperdiçou uma grande oportunidade. Você imagina que um menino pobre do Carandiru, comedor de lixo, catador de papelão, pedindo nos faróis, pedindo nas casas, que teve uma experiência com 11 anos no pavilhão 9 do Carandiru, um ano antes, de 91, da chacina, daquele mar de sangue que aconteceu
dentro daquela casa de detenção, vendo o seu barraco sendo consumido pelo fogo. Perdi meu pai com 8 anos de idade, minha maior referência. Minha mãe cuidou de 6 filhos, eu sou o caçula dentre eles. Recebi muitas palavras de maldição dentro daquele contexto. Pessoas falavam que nunca ia ninguém sair dali porque nunca ninguém venceu ali dentro daquele bairro do Carandiru. Eu consegui enxergar a vida através do esporte. Eu não só mudei a minha história, mas como eu mudo até hoje a história de muitas pessoas, contando a minha superação de vida e o que o esporte me proporcionou. É por isso que eu vou ficar muito triste com quem fala que futebol é um meio sujo. Não é. Sujo são as pessoas que são sujas. Corruptos são as pessoas sujas que colocam corruptos no poder. Então são as pessoas, somos nós, eu e você, que sujamos ambientes limpos, como é o esporte. O esporte é um meio de transformação, eu vou falar sempre isso, nunca vou deixar de falar. E se alguém, por não entender o que é o esporte, falar que ele é sujo, eu vou falar para ela, deixa eu trazer um pouquinho de clareza para o seu pensamento. Não é sujo. Sujo somos nós. Nós que sujamos esse ambiente tão poderoso de associação, de transformação, de inclusão, de educação. O esporte ele é poderoso, ele é maravilhoso. Então, eu acredito piamente que as pessoas precisam entender que o esporte, ao mesmo tempo em que ele é lindo, maravilhoso, ele é um meio perigoso, porque o esporte pode fazer com que um menino sem informação, pobre, tudo aquilo que você ouviu, em algum momento, por ser famoso e por ter dinheiro, ele possa se sentir a pessoa mais poderosa e importante da família, do ciclo social. Ele pode se achar poderoso e não respeitar mais as autoridades. Ele pode se sentir mais importante do que a pessoa que está aguardando alguns minutos ou horas na fila do banco, que ele tem que ter prioridade. Ele pode se sentir poderoso e não respeitar as sinalizações dos semáforos nas ruas. Isso pode levar ele às drogas. Eu tratei de jovens talentosos que se perderam no meio do esporte com drogas, que se envolveram com mulheres, com álcool e jogaram para o alto um futuro muito promissor, jovens talentosos. Parabéns por essa iniciativa, por esse programa, por esse podcast. Muito obrigado por me dar o privilégio de vir aqui contribuir com a minha história, com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha vivência do esporte, trazendo essa informação importante. Não só mostrando para as pessoas o lado do sucesso que eu tive e que eu não vou conseguir devolver, aliás, e que eu não consegui devolver ao futebol, né? E nem em vida vou conseguir devolver o que o futebol me proporcionou. Mas é através desses ambientes, dessa mesa de programas de informação, de educação, de superação como este, que alcança quem está lá do outro lado da tela, para quem está se candidatando a ser o próximo craque do futuro, ou quem deseja ser e quem sonha ser o próximo craque do futuro. Para mim, foi incrível e eu consegui me guardar no meio desse ambiente, mas não me faltaram oportunidades de repente provar uma droga, de repente ser tentado a não respeitar as pessoas, né? Então, para mim é muito importante poder ter participado, ou estar participando desse primeiro episódio aqui, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e clareza para quem é apaixonado pelo esporte, mas que também para aqueles que prezam e que gostam da educação. O esporte é isso e parabéns, muito obrigado, doutor, pelo Eu que privilégio. agradeço a sua presença, relatar a sua história, tenho certeza que agregou na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo agora.
E você que pensa em desistir, em parar com a sua carreira, você que pensa que para você não tem jeito, não desista, persevere, vá em frente. Nós temos aqui hoje um exemplo vivo de uma pessoa que saiu do anonimato, saiu do Carandiru e hoje está testemunhando aquilo que o futebol, o esporte pôde proporcionar a ele, bem como Deus esteve presente em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada. Então, se você está assistindo esse podcast, assistiu esse episódio, quer assistir novamente, vai lá, assista, faça suas anotações, vê o que vai agregar valor na sua vida, coloque em prática e Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos no próximo episódio. Até mais.